Gênesis 26, a partir do 34. E diz assim, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua igreja aqui reunida, pela tua palavra, pelo teu Espírito que está aqui presente conosco. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, fale ao nosso coração e que a tua palavra encontre lugar em nossa vida e que produza o fruto de vida eterna, de salvação, que te glorifique. É a nossa oração em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que deixa ou tem deixado a tua vida amarga, a tua vida aborrecida, tua vida pesada, a tua vida desgostosa, e por que não dizer dias ou outros angustiada. O que tem amargado a tua vida? Porque você sabe que não é necessárias grandes coisas para amargar a vida. Pequenas coisas podem amargar a vida. A Bíblia diz que cada coração conhece a sua amargura. Então, uma coisa que pode amargar a vida é uma situação que não muda. Entra ano, sai ano, a coisa continua do mesmo jeito. Você já tentou consertar, você já tentou arrumar, você já teve esperança que a coisa ia mudar, se desesperançou, teve esperança de novo, mas não mudou. Não mudou. Continua amargando a vida. Pode ser também uma lembrança passada, um evento de anos atrás. Os anos passaram, mas a amargura ficou. E quando você lembra do acontecido, do ocorrido, é como se você vivesse tudo outra vez. Parece que ainda amarga na boca, na alma e no seu coração. O que amarga a sua vida? Pode ser também pessoas difíceis. Pessoas difíceis, pelo menos, para você. Pode não ser para outras. Mas algumas pessoas são especialmente difíceis para você. Pessoas que têm a capacidade de amargar os seus dias. Amargar a sua vida. Como foi o caso aqui dessas noras de Isaque e de Rebeca. O texto vai dizer que Esaú, o filho mais velho de Rebeca, ele toma para si algumas mulheres
elas se tornam as suas esposas, mas num ambiente tribal em que as famílias moravam no mesmo ambiente, essas moças, estas mulheres, diz o texto, se tornaram uma amargura. Versículo 35, e elas foram uma amargura. Elas. Uma amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Uma tristeza de alma. Uma angústia. Um aborrecimento. A Rebeca vai dizer lá na frente, elas estão tornando a minha vida insuportável. Um amargor de espírito. E o texto não vai dizer por quê, mas é muito possível que uma das razões, ou a principal razão, é que estas não conheciam e talvez nem quisessem conhecer o Deus da família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e que seria também o Deus de Jacó. O texto se resume a dizer da situação em si, um relacionamento familiar, atitudes, comportamentos que estavam amargando a vida de um casal, dos pais de Esaú, de Isaac e de Rebeca. E a pergunta que fica é: como é que a gente lida com as coisas que amargam a nossa vida? Porque o texto não diz o que eles fizeram, talvez porque não existe uma regra. Mas existem talvez princípios. Quais são os princípios que a Bíblia, as Escrituras, podem nos ensinar para a gente, por causa de algumas coisas que amargam a vida, não deixar a vida ainda mais amarga? Então, a primeira verdade que a gente precisa entender, a primeira coisa que a Bíblia revela no seu todo, é que a vida é assim mesmo. Desculpa, mas a vida é assim. Vai ter dias sublimemente doces e outros extremamente amargos. A vida é assim. E vai ter dias que vai misturar os dois, vai ser um amargo doce. Um doce amargo. A vida é assim. Jesus já avisou que seria assim. E se você for para o capítulo inteiro e for observar, o que sucede antes é um conjunto, uma sucessão de eventos amargos e doces. O capítulo 26 vai começar dizendo que teve uma fome na terra, que obrigou Isaac e Rebeca, com 2 filhos, a imigrarem para a terra dos filisteus, em Gerar. Deve ter sido uma experiência amarga. Você ter que deixar a sua terra e ir para uma outra por causa de fome. Experiência de fome. Não é uma experiência doce. Só que eles chegam lá, a graça de Deus se manifesta, porque a graça de Deus é derramada sobre todos os nossos dias. Sejam eles amargos, sejam eles doces, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então se renovou sobre eles a graça, de modo que eles têm dias que inclusive se divertem. O texto vai dizer que o Isaac se divertia com a sua esposa. Dias doces.
Só que aí o rei do lugar vê ele se divertindo com a esposa e o chama para uma repreensão. Porque o Isaac, com medo dos homens da cidade o matarem por causa de Rebeca, que era bonita, mente dizendo que ela era sua irmã. Então o rei do lugar lhe repreende, dizendo: olha, qualquer um desses homens a poderia ter tomado, e você traria culpa para o nosso povo. Repreende, dia assim, meio amargo. Só que aí o Isaac prospera nessa terra. O texto vai dizer que ele planta, versículo de número 12, Isaac semeou naquela terra, terra que talvez ele não queria estar. Mas era a terra que ele estava. E o que a Bíblia diz para a gente fazer, onde quer que a gente esteja? Trabalhar, orar pela terra, viver. E aí ele faz isso, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Dias doces. Só que aí os filisteus o invejam. Começa a tampar os poços que o seu pai tinha aberto. Ele chega a ser expulso da terra, dias amargos. Contendem por mais poços, mais dias amargos. Até que acham um poço pelo qual não contendem, versículo 22, e chama o poço de Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Dias doces. Depois chega lá uma comissão para falar com eles, a comissão que os havia expulsado, inclusive. E aí o Isaac diz: por que vocês vêm agora a mim se vocês me expulsaram? A mim, a minha família. Tivemos dias difíceis por causa disso. Aí dizem a ele: porque nós vemos que Deus está com você. E nós queremos fazer uma aliança com você. Nós não vamos atacar você e você não vai nos atacar. Aí faz uma aliança. Isaac lhe serve um banquete, eles depois se despedem em paz. Finalmente agora eu vou ter paz. Dias doces. E aí vai lá o filho e se casa com duas moças que trazem dias amargos. Então, uma sucessão de dias doces, dias amargos, dias amargos, dias doces. Por que a gente tem que saber que a vida é assim? Para a gente não se desesperar. Para não achar que a vida vai acabar só por causa de algumas amarguras, alguns dias que são mais amargos. Depois vão vir dias doces. Depois vão vir dias amargos. E a vida é assim. Por que você acha que as pessoas fazem guerras entre elas? Porque elas se desesperam. Elas se sentem ameaçadas. Elas se sentem acuadas. E o que um gato faz quando se sente acuado? Ataca. Mas para quê? Para só causar ainda mais amarguras. Você não vê aí as coisas que estão acontecendo nessa guerra mais recente? Quantas amarguras, gerando ainda mais amarguras. E isso pode acontecer, não é só lá não, viu? Aqui, na sua casa. Por isso que a Bíblia é bem clara assim, você deveria grifar, sublinhar esse versículo. Ao servo do Senhor não convém contender. Em nome de Jesus, não seja uma pessoa contenciosa. Você só vai criar
e trazer mais amargura. Aonde você estiver, você só vai trazer mais amargura. Conversar, se reconciliar, dialogar, isso é uma coisa. Contender é outra. É outra. Por isso que Hebreus 12:15 vai dizer assim, cuidado. Cuidado. Vai dizer assim, cuidado. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Cuidado, viu, com essa sua amargura. Porque ela pode contaminar muita gente. A amargura que vai produzindo e criando mais amargura. Não seja um semeador de amarguras. Por favor, em nome de Jesus. Aonde você estiver. Então primeiro entenda, a vida é assim. Sua vida não vai acabar por causa de alguns dias amargos. Peça a Deus graça para saber administrar isso. Aliás, esse é o segundo princípio que a Bíblia ensina. Ore. Talvez haja algo a ser feito para amenizar esse amargor. Mas antes de sair fazendo, é necessário orientação divina. Por quê? Porque não é você e não sou eu que conhece o caminho das águas amargas para as águas doces. Aliás, às vezes a gente, nessa nossa ânsia de tornar as águas amargas em águas doces, sabe o que a gente faz? A gente só deixa as águas ainda mais amargas. Se você for continuar a história, você vai ver que Rebeca, ela mexeu muito na coisa. Com boas intenções, deixar a água doce, mas a água dela só ficou mais amarga. Se você for ler a história, quando ela pega, depois de tudo que ela fez, nas melhores intenções, quando ela viu as coisas saindo do controle, aí quis ajeitar tudo. Filho, olha, corre lá para a casa do Labão, meu tio, quando as coisas aqui se acalmarem, eu te chamo de volta, achando que estava no controle de tudo. Mas não estava. Mal sabia ela que era a última vez que ia ver o filho. Porque quem sabe o caminho da água doce não sou eu, não é você. Então, para de querer estar no controle. Mexe daqui, mexe dali. Você lembra quando o povo saiu do deserto? Andou 3 dias, ou melhor, saiu do Egito, andou 3 dias no deserto, não encontrava água. Começou a murmurar. O que o Moisés fez? Saiu batendo em todo mundo, foi orar. Foi orar. Sabia que tem Deus no mundo e você pode orar? Sabia que você não está sozinho no meio dos desertos? Você não precisa resolver tudo sozinho? Então foi orar. E aí Deus lhe mostrou um arbusto. E ele pega aquele arbusto, joga nas águas, aquelas águas amargas, e as águas se tornam doces. E depois eles caminham e ainda encontram um oásis. Não sei quantas palmeiras, 7 fontes de água. Ou seja, um lugar completamente abençoado com águas doces. Mas precisou passar pelo processo da oração, da escuta, porque às vezes, irmãos, são coisas pequenas coisas, que vão deixando a água menos amarga.
Mas tem que orar para saber, porque não é você quem sabe quais são essas coisas. Mas Deus sabe. E Ele promete, eu te orientarei, te instruirei no caminho que você deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Eu estou vendo aqui a água doce onde está, é por aqui, olha. Vai ter que passar aqui por um desertinho, por algumas águas amargas, mas lá na frente tem as águas tranquilas. Então me ouça. Ouve, ó Israel. Ouve. Então sabe uma coisa que Deus tem me ensinado nos dias amargos, para eles não ficarem ainda mais amargos? A orar, a louvar e agradecer. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Por quê? Porque isso traz a nossa cabeça de volta para o lugar. Sabe o que faz a oração? Sabe o que faz um momento como esse? Que você para as coisas, para você vir à presença do Senhor, para você ouvir. Isso daqui é um retorno para a rota. Porque você vai indo, você vai se desviando e nem percebe. Aí você tem que parar uma hora para se encontrar de novo com Deus, para sua cabeça voltar para o eixo. E aí quando ela volta para o eixo, você começa a enxergar melhor. E aí o que você vê? Você vê que sim, a vida tem os seus amargos, mas também tem os seus brigadeiros, seus quindins, seus pastelzinhos de nata. Não é? Tem os dois. Então, a minha pergunta é, no meio do seu prato de ervas amargas, de quando em vez Deus deixa lá um bombonzinho para você? Com um bilhetinho assim, te amo, assinado Deus. Você consegue perceber essas gotas de graça no meio da sua vida, esses bombonzinhos? Então reconheça, agradeça, porque o Salmo 33:1 diz que ao justo convém o louvor. Ao justo, ao reto, fica bem o louvor. Então louve. Que a sua vida não tem sido só amargo. Deus tem derramado graça também. E se você abrir bem os seus olhos, você há de ver. Terceiro, saiba que o amargo pode ter propósitos. Deus não fez só a uva, Deus fez também o agrião. Deus não fez só a erva doce, Deus fez o boldo. Sua mãe já não disse que remédio bom é remédio amargo? Então, até na Bíblia mesmo, teve alguns amargos que tiveram propósitos. Por exemplo, quando o povo foi sair do Egito, Deus instituiu a Páscoa. E pensa que a Páscoa da época era com ovo de chocolate? Deus disse não só para matar o cordeiro, mas Deus disse para eles comerem pão sem fermento e ervas amargas. Dizem que pode ter sido a chicória ou a tal de endívia. Ervas amargas, e o propósito era que eles se lembrassem dos dias amargos que viveram no Egito. Porque a Bíblia, o texto vai dizer que os egípcios deixaram a vida dos hebreus amarga. Deus iria tirá-los daquela amargura. Iria encaminhá-los por meio de um deserto, é verdade, mas para a terra que manava leite e mel. Só que quando eles chegassem na terra que manasse leite e mel, eles poderiam se esquecer das coisas. Então tinha a festa da Páscoa, onde eles iam voltar a comer ervas amargas, para lembrar de onde foram tirados. Para lembrar que a vida normal não é algo simplesmente dado, é graça.
é milagre. A gente acha tudo normal assim. Não, isso é graça. Então, às vezes, é necessário um pouco de amargo para a gente dar valor ao doce. Então, não estou dizendo que tudo que é amargo na vida, Deus que quis. Não estou dizendo isso. Tem experiências amargas que a gente vive por nossa conta mesmo. A Bíblia, inclusive, vai dizer, por meio de Jeremias, que o povo ainda ia aprender como é amargo ficar longe do Senhor. O que eu estou dizendo é que tem amargos que têm propósitos. E mesmo aqueles que não têm propósito nenhum, Deus pode tirar um. Deus pode tirar um. Porque você se lembra lá da vida do José? Rapazinho jovem, 17 anos. Foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Fica nesse estado de escravidão dos 17 até os 30 anos. E os últimos anos como prisioneiro ainda por cima, injustamente preso, acusado de algo que não fez. Então ele tinha tudo para se tornar uma pessoa amarga. Os meus irmãos, eles arruinaram com a minha vida. Eu passei a minha juventude como escravo. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E aí quando a história muda, há uma reviravolta e os seus irmãos vão até ele. E no final da história, se chegam a ele, dizendo, olha, nós seremos seus escravos. Antes do papai morrer, ele nos disse para ir falar com você e pedir perdão por tudo que fizemos, mas nós seremos os teus escravos. As palavras, a resposta de José para eles não foi amarga. Não foi cheio de amargura. Não foi cheio de vingança. Talvez por isso é que alguns veem em José um tipo de Jesus, uma figura do Jesus que viria. Porque o José responde assim para os irmãos, depois de todos aqueles anos: não temais. Por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim. Não é que eu estou fazendo vistas grossas, pondo pano quente, não é isso. Porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e vossos filhinhos. Esse é um coração de Jesus. E o Paulo não vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Deus não age em uma coisa, nem duas, nem três, mas que Deus age em todas as coisas. Todas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, de se tornar a imagem de seu filho. Você se enquadra aqui? Então Deus está agindo em todas as coisas para o teu bem. Não precisa ficar amargo. Tem Deus. Ele há ainda de transformar todo o nosso fel em mel. Tem Deus. Precisa ficar amargo. Deus age em todas as coisas. Mesmo quando você não vê.
Deus existe e é trabalhador. Nunca se ouviu, nem se viu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então espera. Tem coisas que a melhor coisa a fazer é esperar. Então, por fim, saiba que nenhum amargo é para sempre. Paulo tinha um amargor, ele tinha um espinho na carne. Mas sabe onde o Paulo agora está? Está lá no céu. Sem nenhum espinho. Só esperando o dia da ressurreição. Lembra de Noemi? Noemi, ela volta toda desaventurada da sua experiência de imigrante lá na terra de Moabe, onde ela perde o esposo, perde 2 filhos, e aí ela diz, olha, eu saí daqui cheia, estou voltando de mãos vazias. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de amarga. Mas como que termina o livro? Mesmo quando ela estava se chamando de amarga, Deus estava derramando graça. Porque ela disse que estava voltando com mãos vazias, estava nada, estava voltando com Ruth. Aquela que no final as mulheres dizem, ela é melhor para você do que 7 filhos. Deus nunca te deixa sozinho, então abra os seus olhos. Quanta gente Deus te coloca ao redor para te amparar, para estar com você, só que você não dá valor. Você acha, não é assim mesmo, não é Deus. Você acha que Deus só age na sua vida por meio de um anjo que vai vir? Essa pessoa que está do seu lado é um instrumento para a sua vida não ficar tão amarga. Então abra os seus olhos. E a Ruth vai terminar o livro com um bebezinho no colo. Nem dá tempo de eu explicar por quê, mas ela vai terminar com um bebezinho no colo, que vai ser herdeiro dela, e as mulheres dizem que vai ser aquele que vai a consolar na velhice. Porque iria cuidar dela. Obed, que significa inclusive servo. E do Obed vai vir na genealogia Davi, rei Davi. Mas a genealogia não para e vai dar lá, sabe em quem? Em Jesus Cristo. O servo sofredor que na cruz vai vencer não apenas um mal que causa amargor à vida, nem 2, mas todo o mal. E aí alguém pergunta assim, mas pastor, se Jesus na cruz venceu todo o mal, por que a gente ainda vê tanto mal? E trazendo tanta amargura para tanta gente. Sabe assim, campeonato, que um time já não tem mais como ser campeão, mas continua jogando só para cumprir tabela? Ele não pode mais ser campeão, mas pode atrapalhar a vida de muita gente, mas campeão não pode ser mais. Então, no final, quem vai vencer, a vitória final, não é do mal, é de Cristo. Não é do pecado, é da justiça. Não é mais da morte, é da vida. O mal que traz mais amargor para a vida, Jesus venceu. A morte. Já falei aqui uma vez de um filme que assisti há muito tempo. Muito tempo. E era de um casal que passou a história inteira lutando contra uma enfermidade degenerativa da esposa. E horas de esperança, hora de desesperanças. E aí no final ela morre. O filme termina com ela morrendo. Mas a última cena
que parece assim, sabe? É só um relance, é 1 segundo e pouquinho. É um flash. Aparece ela na praia, vestida de branco, e se reencontrando com o marido. Eu não sei se quem escreveu a história, fez o filme, era cristão. Mas se não era, sabe, pelo menos de uma verdade cristã, revelada, e que Paulo registrou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, que causa amargor? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos concede a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, a vida tem os seus amargores, as suas amarguras, as coisas que a deixam amarga, tem. Mas não é por causa disso que a gente precisa ficar amargo. Não é porque a sua vida tem amarguras que você precisa se tornar na vida alguém amargo que a deixa ainda mais amarga. A sua e de outros. Porque a amargura não fica só aí. Ela transborda. Então você sabe que se tinha alguém que tinha tudo para se tornar uma pessoa amarga, era Jesus, né? Deve ter perdido o pai bem cedo, porque depois dos 12 anos não se fala mais de José. E se isso aconteceu, Jesus, como arrimo de família, filho mais velho, melhor dizendo, deve ter assumido muito cedo a responsabilidade de sustento da mãe e dos irmãos. Pode ser que Jesus tenha deixado de brincar muitos dias para ir para a carpintaria. Na hora que mais precisou, os amigos maiores e mais próximos o abandonaram. Na cruz, lhe ofereceram fel. Mas as palavras dele, tanto para os seus, ou em relação aos seus algozes, quanto para Deus, não foram também amargas. Foram: Pai, perdoa-lhes. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o que veio depois? Veio ressurreição. Veio vitória completa para ele e para nós. Sobre todo o mal, toda a potestade. Veio reencontros. Um deles, os seus discípulos ficam tão felizes que nem acreditam. E aí Jesus diz: vocês têm aí alguma coisa para comer? Porque um fantasma, como vocês estão achando que não come. E aí o testemunho é que lhe ofereceram um pão, um peixe assado e alguns manuscritos, acrescento inclusive um favo de mel. Esse favo de mel não está, de fato, nos melhores manuscritos. Mas é possível que vai estar lá na mesa do Cordeiro. Talvez um para cada um de nós, como símbolo do consolo daquilo que já tudo passou. Porque o Paulo vai dizer: aquele que não poupou nem o próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos entregará também com ele todas as coisas? Que assim seja. E que Deus traga ainda muito consolo para cada experiência de amargura. Porque lá na cruz, cada uma delas foi vencida
e se transformará em alegria, hoje e na vinda do nosso Senhor, e que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém.